Voltamos aqui para conversar com o jornalista Beto Almeida sobre os bastidores políticos das eleições de 2022. A semana pode encerrar uma das fases mais tensas da aliança liderada pelo PDT na disputa ao governo do estado. As atenções são voltadas para o encontro entre o senador Cid Gomes e o ex-governador e pré-candidato ao Senado Camilo Santana. A reunião está programada para esta segunda-feira. Cid e Camilo exercem forte liderança entre os partidos aliados e cumprem o papel de pacificar a relação entre PDT e PT, que anda abalada com as divisões entre as pré-candidaturas da governadora Isolda Sela e do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Longe dos holofotes e das redes sociais há quase 2 meses, Cid Gomes acompanha à distância a troca de farpas e as provocações verbais entre militantes que defendem a candidatura de Roberto Cláudio e simpatizantes da candidatura de Isolda Sela. O excesso de adjetivos e advérbios, jornalista Beto Almeida, ajudou a deixar ainda mais tenso o ambiente e exige nesse momento o tom de prudência, bom senso e equilíbrio. Beto Almeida. Cid Gomes, o senador Cid Gomes, governador em 2 mandatos no Ceará, é hoje um dos nomes citados nos bastidores como o caminho para reunificação da aliança liderada pelo PDT. Se aceitar a candidatura, Cid Gomes pode construir o caminho da unidade com PDT, PT, PCdoB, PV, PP, PSB e MDB, que faz parte da aliança administrativa do governo Isolda Sela, e também poderá Cid Gomes atrair PSDB e republicanos. Pois é, Luciano. Cid Gomes aceita ser candidato, Beto Almeida? Luciano, é o nome de consenso? A mesa, quando tem divergências de 2 lados dos conflitos, alguém pode chegar. Nem Isolda, nem Roberto Cláudio. Vamos de Cid Gomes. Esse é um dos caminhos? Esse é um dos caminhos, Luciano. E é exatamente o que os aliados têm dito. O próprio presidente do PT estadual, o deputado Zezinho Albuquerque, que é aliado de longa data dos irmãos Ferreira Gomes, disse que se o Cid fosse o candidato, todos os problemas estariam resolvidos. Ou seja, aponta na direção de que Cid pode ser a solução para este impasse gerado atualmente no seio do PDT e na manutenção da própria aliança. Então ele diz o seguinte, mas antes ele já tinha dito que teria ido à casa do próprio Cid Gomes, que teria conversado com ele e tentado solicitar que ele fosse o candidato e que ele não teria aceito até então essa proposta, essa ideia de ele ser esse nome para o consenso. No entanto, o momento agora é outro. A situação hoje é completamente diferente de uma semana atrás. Os níveis de diálogos, de acirramentos, eles chegaram a um ponto de ebulição, Luciano, que tem que haver, sim, uma conversa, um diálogo, algo que possa apontar no sentido da manutenção desse trabalho que vem sendo feito. Agora, se vai ter um nome capaz de unificar essa trinca, essa aliança que está rachada hoje, Luciano, esse nome, não tenha dúvida, é o do senador Cid Gomes. O senador Cid Gomes, é verdade o que diz o deputado estadual José Albuquerque. Cid Gomes resiste e não é de hoje. Eu lembro que no mês de junho em Brasília, mês de maio em Brasília, o prefeito do município de Horizonte, o Nezinho, se reuniu com o senador Cid Gomes em Brasília e naquele momento Cid Gomes reafirmava a indisposição de voltar a concorrer ao governo do estado. Esse sentimento de Cid Gomes foi traduzido também por outras lideranças, tanto do MDB, do PSDB, do próprio PDT. Mas em meio à crise, se você é a solução, no caso o senador Cid Gomes é a solução para o fim desse impasse, talvez ele acabe sendo convencido a aceitar o desafio. Um detalhe, Beto Almeida, o senador Cid Gomes não sofre veto em nenhum dos partidos que integram essa base aliada ao Palácio da Abolição, e o ex-governador Camilo Santana, que foi lançado ao governo do estado pelo então governador Cid Gomes, é um dos mais entusiastas da candidatura do senador Cid Gomes. Ou seja, vamos colocar assim, está nas mãos do senador Cid Gomes o destino para a unificação dessa aliança. Aí eu vou perguntar, Beto Almeida, se não for Isolda, se não for Roberto Cláudio, se não for Cid Gomes, e aí, para onde irá a disputa pelo governo do estado, conduzida, no caso, pelo PDT?
Aí, Luziano, alcança um nível assim de um ponto de interrogação, porque para início de conversa, se a gente imaginar o seguinte, se não houver esse consenso, porque tem um ditado que diz o seguinte, que ninguém é governador ou presidente da República apenas porque quer. Muitos acham até que é um acidente. O próprio governador Camilo Santana, ex-governador Camilo Santana, por exemplo, ele não foi que ele foi em busca de ser candidato a governador. Ele simplesmente foi a pessoa que estava ali naquelas circunstâncias e naquele momento. Então, o senador Cid Gomes não quer, de fato já disse isso claramente, falou também, inclusive o ex-presidente do PSDB, o ex-senador Luiz Ponte, várias vezes, não sou candidato, mas as circunstâncias podem e vão, com certeza, modificar esse quadro. Aí você pergunta, quem seria isso? Olha, nos bastidores diz o seguinte, que há o risco, inclusive, de se bater chapa dentro da convenção do PDT, se não houver um acordo. Então, quem é que quer esse nível de ebulição internamente dentro de um partido? Você nos antecipou que hoje pela manhã tem essa reunião da bancada estadual, da bancada federal, antecedendo provavelmente a esse encontro entre o senador Cid Gomes e o ex-governador Camilo Santana. É justamente para evitar o aprofundamento dessas divisões, porque quando a convenção vai para o conflito de duas correntes, acaba tendo o ranço, o ressentimento. Então é melhor que, antecedendo a qualquer disputa, as prévias. Veja aí que mais recente, o PSDB, que do ponto de vista nacional está hoje como um partido inexpressivo se comparado ao que foi nos anos 90, saiu dividido do resultado de uma prévia que deixou sequelas, implodiu o partido e hoje o PSDB passa a ser coadjuvante na disputa à presidência da República. Claro que do ponto de vista de tamanho, o PDT em termos de Ceará tem a hegemonia política, tem uma estrutura de mais de 60 prefeitos, majoritário na Assembleia Legislativa, na representação da Câmara Federal do Ceará e assim por diante. Então, mas o seu exemplo é perfeito, porque na realidade isso traz sequelas e para bater chapa, como se diz, é algo que traz problemas. O PSDB até hoje está aí nacionalmente tentando juntar os cacos, como se diz, e pior ainda depois da mal sucedida eleição interna no partido, onde o João Dória, que foi o candidato que ganhou, mas não levou e acabou renunciando. Hoje não é candidato a absolutamente nada. Eduardo Leite, que era outra opção do partido, tá aí brigando para sair candidato a governador no Rio Grande do Sul. E aqui no Ceará, o processo pode ser o mesmo ou pior ainda. Então, não é bom, na realidade, esta divisão. Agora, quando você fala o seguinte, essa reunião de hoje das bancadas federal e estadual, vai provavelmente se antecipar a essa conversa. Anteceder, né? Anteceder, mas as duas vão estar interligadas. Porque, na realidade, é o seguinte, a posição da bancada, Luziano, com certeza, só vai se acalmar, só vai encontrar um rumo quando souber também qual é realmente o posicionamento, quem é que vai surgir aí como um tertius, vamos dizer, como um nome que possa pôr fim a esse conflito que está hoje colocado de forma muito clara entre isoldistas e defensores do ex-prefeito Roberto Cláudio. São dois bons nomes, dois bons quadros. Roberto Cláudio tem uma experiência adquirida muito grande nos 8 anos em que foi prefeito de Fortaleza, está preparado, não tenha dúvida. A governadora Isolda Sela não pode se negar que tem feito também um bom trabalho, fez como vice-governadora e está fazendo agora como governadora. Agora, isso daí é exatamente os lados opostos de uma mesma moeda que estão colocando em risco a manutenção desse acordo, a manutenção dessa aliança. Por isso que eu acho que essa conversa de hoje com o senador Cid Gomes e Camilo Santana é o ponto mais crucial dessa agenda desta segunda-feira. Eu acho que ela é quem vai apontar, a partir daí, o que nós vamos ter de desdobramento político em relação a essa situação que está ocorrendo hoje na pré-campanha.